O Marcos Doval ferrou completamente o Bolsonaro no depoimento dele à Polícia Federal sobre aquela trama de gravar o Alexandre de Moraes. Na verdade, todos eles estão muito lascados, porque cada um, Bolsonaro, Silveira e o Marcos Doval, apresentou um depoimento diferente. Ou seja, nós temos três versões completamente conflitantes. É necessário que seja feita uma cariação entre os três. Só que o Marcos Doval, no depoimento, disse que ele mentiu sobre as acusações que fez sobre o Bolsonaro. Então o Bolsonaro não tentou extorquir ou convencer o Marcos Doval a gravar o Alexandre de Moraes. E eu vejo que o Bolsonaro agora precisa processar o Marcos Doval, porque a acusação foi muito grave. Se o Bolsonaro não mover uma ação judicial contra o Marcos Doval, aí tem coisa. Mas você vai colocar nos comentários, o Bolsonaro, quem tá mais ferrado nessa história? Bolsonaro, Silveira ou Marcos Doval? Algum deles será preso? Quem você aposta que irá pra prisão? Deixe seu like se você quer ver um deles na cadeia e se inscreva no canal. A CNN Brasil teve acesso ao depoimento prestado pelo Marcos Doval na quarta-feira. E as versões, elas são muito conflitantes com as versões apresentadas pelo Bolsonaro e também pelo Daniel Silveira. Alguém tá mentindo nessa história toda, porque o Marcos Doval, ele confirmou que a reunião para gravar o Alexandre de Moraes foi tratada no Palácio do Alvorada com o Bolsonaro e com o Daniel Silveira. Tá, mas isso todo mundo já sabia. Sim, mas o Bolsonaro negou que o Marcos Doval e o Daniel Silveira tenham conversado sobre o Alexandre de Moraes. Ou seja, o Bolsonaro disse que Moraes nem foi abordado na reunião que eles tiveram. Então nós temos já aí uma divergência pesada, porque Silveira e Doval confirmaram, Bolsonaro não confirmou que a reunião tratou o Alexandre de Moraes. O Marcos Doval também disse que a ideia de gravar o Alexandre de Moraes partiu do Daniel Silveira e foi ele que introduziu o assunto na reunião com o Bolsonaro. E o Bolsonaro ficou calado enquanto ele, Silveira, e o Marcos Doval falavam sobre o plano. Só que aí nós temos várias contradições. Primeiro que cada um tem falado uma duração. O Bolsonaro falou que foi uma conversa rápida, de 5 minutos, o Marcos Doval... Não, o Daniel Silveira falou que foi uma conversa rápida, o Bolsonaro falou que foi uma conversa de 20 minutos. Então aí nós já temos essa situação. O Daniel Silveira, ele se colocou como sendo um espectador, um ouvinte. Ele falou o seguinte, não, a reunião começou, por uma questão de liturgia eu me afastei para deixar o Bolsonaro e o Marcos Doval conversando. Só que o Bolsonaro se colocou como ouvinte. Ele falou, eu fiquei só ouvindo, o Doval e o Silveira falaram a maior parte do tempo e eu só escutei. Que é também a versão do Marcos Doval. Mas aí já temos alguns problemas. O Silveira também disse que o Marcos Doval tentou cooptá-lo para fazer parte dessa trama. Ou seja, o Daniel Silveira acusou o Marcos Doval de ser o mentor do plano. Só que o Doval, na verdade, disse que o plano partiu do Daniel Silveira. Então, já temos aí três versões diferentes, três versões com muitos conflitos entre elas. E o Bolsonaro e o Daniel Silveira também têm várias divergências no depoimento, segundo informações do Paulo Capelli. O Bolsonaro disse que ele não foi avisado, ou melhor, o Daniel Silveira disse que o Bolsonaro não havia sido avisado que o Marcos Doval participaria da reunião. O Silveira disse que o Marcos Doval ligou, encheu o saco, insistiu para ter uma agenda com o Bolsonaro. E não revelou a pauta. Então o Doval ligou para o Silveira e falou o seguinte, eu quero ter uma pauta, uma agenda com o Bolsonaro. Marque para mim. Ah, qual que é o assunto? Não posso revelar porque é sigilo. Já o Bolsonaro falou que o Daniel Silveira informou que o Marcos Doval queria fazer uma agenda com ele. E mais ainda, o Bolsonaro disse que o Daniel Silveira informou que o Alexandre de Moraes estaria na pauta. Todas essas versões são extremamente conflitantes. Ao que tudo indica, eles estão tentando jogar a culpa no Daniel Silveira, que já está preso, que é o mais fragilizado de todos eles. Mas mesmo assim, Bolsonaro e o Doval apresentaram contradições. A Polícia Federal está fazendo um pente fino em todos esses depoimentos. Foi uma acusação muito séria. Havia uma conspiração do Poder Judiciário, do Poder Legislativo com o Poder Executivo para atacar o Poder Judiciário. E portanto, pessoal, uma acariação entre todos os envolvidos precisa ser feita para desatar esses nós. Olha, Doval,
o Silveira tá falando isso. O que aconteceu? Silveira, o Doval tá falando isso. O que aconteceu? Um de frente pro outro. E também com o Bolsonaro. Essa foi uma posição do Josias de Souza, colunista do UOL, que eu concordo. É necessária que seja feita uma cariação entre os três. Eles precisam, de fato, passar a limpo o que aconteceu. E nós não podemos ter dúvidas dos responsáveis por essa trama. Uma trama extremamente antirrepublicana. E nós já tivemos aí as acusações uns contra os outros dos piores tipos possíveis. Até o Flávio confirmou que houve de fato essa reunião, que ele sabia do conteúdo. Como que o Bolsonaro fala que não foi tratado o Alexandre de Moraes no assunto? Muito estranho. O Marcos Doval, pelo menos, ele admitiu que é um grandíssimo de um mentiroso. Porque ele falou que aquela história dele ser um agente infiltrado, de ter contato com os Estados Unidos, era falso, como ele informou para o Daniel Silveira. E ele também disse para a Polícia Federal que a primeira fala dele, que ele havia sido pressionado por Bolsonaro, foi uma mentira. Bolsonaro não o teria extorquido para participar dessa trama para gravar o Alexandre de Moraes. Ou seja, tudo isso, pelo menos, era falso, o Bolsonaro não o extorquiu, o que assim, ameniza para o Bolsonaro, porque não é um presidente da República tentando cooptar um senador para atacar o poder judiciário. O Doval justificou essas falsas acusações, dizendo que ele estava sendo atacado por eleitores do Bolsonaro e até a filha estava sendo ameaçada. A gente sabe que ele é meio mitomaníaco, né? Mas agora, depois dessa confirmação, o Bolsonaro ele tem que mover uma ação contra o Marcos Doval no Ministério Público, uma ação judicial, porque é muito séria a acusação que foi feita contra o Bolsonaro. Muito séria. O Marcos Doval falou em entrevista Veja, tudo bem que ele mudou as versões depois, mas ele disse em entrevista Veja que havia um plano do Bolsonaro para gravar o Alexandre de Moraes, que o Bolsonaro o havia pressionado para fazer isso, e é uma acusação muito séria. Se o Bolsonaro não mover algum tipo de ação contra o Marcos Doval, aí tem coisa. Aí tem coisa. Ah, mas você também falou recentemente que o Eduardo Leite faltou com grandeza, não poderia ter ficado sem processar o Jean Willis, mesmo ele estando no direito. São coisas diferentes. O Jean Willis fez um ataque verbal e sujo, baixo, né? Associando a questão da farda com desejos do Eduardo Leite. Eles poderiam ter se resolvido em termos políticos. Isso não. O Marcos Doval, ele falou que foi extorquido. Isso é um ataque do Poder Executivo contra o Poder Legislativo para atacar o Poder Judiciário. É muito mais grave. Muito, mas muito mais grave. E vendo e sabendo que aparentemente nós tínhamos 3 núcleos de ataques descobertos até o momento do Executivo para atacar o Alexandre de Moraes, isso não pode ficar assim. Porque nós tínhamos Daniel Silveira e Marcos Doval para gravar o Alexandre de Moraes. Carla Zambelli e o Walter Delgatti, o hacker de Araraquara, para gravar o Alexandre de Moraes. Mauro Cid e Anderson Torres com as minutas para decretar estado de emergência, estado de defesa no TSE para promover quebra de sigilo telefônico e telemático do Alexandre de Moraes e de outros integrantes do TSE. Então nós temos 3 núcleos de ataques contra o Alexandre de Moraes. Então é necessário, e o Bolsonaro, por óbvio, liderava tudo isso, então é necessário que o Bolsonaro mova uma ação contra o Doval. Se isso não acontecer, na minha opinião, o Bolsonaro está testando a participação dele em toda essa trama.